Olá, é um privilégio para nós do Mar Sem Fim poder mostrar para você no episódio de hoje uma das joias do litoral brasileiro. Eu estou me referindo ao Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, a segunda unidade de conservação do estado do Maranhão que a gente mostra. O Maranhão, aliás, é um estado interessante. Politicamente, ele está dentro da região Nordeste, mas só politicamente, porque do ponto de vista da fisionomia, do lado sul ele se parece com o Nordeste, é um estado de transição, e do lado norte ele já é um estado amazônico. E esse é um lugar absolutamente exótico, diferente, não há nada parecido com isso em todo o litoral brasileiro, que é espetacular. Por isso que a gente às vezes briga e pede para você, junte-se à nossa causa. Nós precisamos de aliados para forçar o governo federal a criar novas unidades de conservação na zona costeira. Nós não podemos nos dar o luxo de perder maravilhas como essas e fazer com que as gerações que venham aí não conheçam paisagens tão espetaculares, tão fora de série, como essa que você vai conhecer no episódio de hoje. Mas fique atento, porque não é só de dunas que é feito o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Então, Adriano, exatamente o que é um parque? O Parque Nacional é uma unidade de conservação de proteção integral. Então, dentro do SNUC, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação Brasileiro, existem dois grandes grupos de unidades de conservação, as de proteção integral e as de uso sustentável. Então, o Parque Nacional está dentro desse grupo de proteção integral. As unidades de proteção integral não admitem o uso direto dos recursos naturais. Então, você pode ter no Parque Nacional visitação pública, pesquisa científica e trabalho de educação ambiental. O parque é de quando Adriano? É de 1981. Qual o tamanho dessa unidade? São 155 mil hectares. E quais ambientes ele protege? Protege um sistema de transição de cerrado, caatinga e vegetação amazônica. Então a gente tem mangues também, dunas e vegetação ciliar, umas palmeiras aí. Quantos municípios o parque abrange de uma forma geral? São 3 municípios, Santo Amaro, Primeira Cruz e Barreirinhas. Existem conflitos com essas prefeituras? Não, pelo contrário, João. As prefeituras têm colaborado cada vez mais com a gestão do parque. Elas veem o parque como uma potência, para o desenvolvimento econômico e social dos municípios. Mar Sem Fim, hoje numa das joias do litoral brasileiro. Nós estamos no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses e acompanhado do pessoal do ICMBio, do chefe do parque, o Adriano D'Amato, nós vamos atravessar esse bracinho aqui do Preguiças e correr ali para fotografar. Já já você vai ficar sabendo por quê. Então, Adriano, nós estamos numa das divisas do Parque Nacional, não é? A gente está no começo da Praia dos Grandes Lençóis, que é a porta de entrada para o Parque Nacional. E por que você fez questão de vir aqui hoje com a sua máquina de fotografia? Você estava lá preocupado, fotografando aquilo? Qual Isso, hoje a gente está combatendo aqui uma das práticas mais agressivas que a gente tem contra os recursos naturais do parque, que é a pesca motorizada do arrasto de camarão. Então a gente vem cada vez mais nos últimos anos combatendo essa prática. E a gente passou agora a fotografar as embarcações aqui da praia, porque eles pescam tão perto, tão irregularmente, na proximidade, que a gente é capaz de identificar as embarcações da própria costa. Nós já chegamos a autuar barcos do Rio Grande do Norte, da Bahia, barcos de Parnaíba, de Tutóia e daqui mesmo de Barreirinhas, cada vez menos a gente tem encontrado esse tipo de infração. Bom, o dia de hoje já está acabando e a gente termina com uma parte triste, né? Mostrar para você
o que o ser humano faz. Nossa sociedade é dependente demais do petróleo e isso aqui também é feito à base de petróleo, plástico. Não bastasse o problema do aquecimento global causado pelo excesso de dióxido de carbono na atmosfera, que está inclusive mudando o pH dos oceanos, transformando a vida marinha, você ainda tem isso como subproduto, que as correntes marinhas acabam trazendo e desaguando. Curiosamente, nessa praia aqui dos Grandes Lençóis, é bem nessa faixa. Para lá ou para lá, estão livres, mas parece que as correntes vêm e param exatamente aqui. Nós achamos garrafas de vidro da Ásia, isopor, remédios, vidros de frascos de remédios. Nossa sociedade é cercada por plástico. Por isso eu tenho dito sempre, evite esse material, tanto quanto possível. É um dos maiores algozes dos oceanos enquanto ecossistema. Sem falar no fato de que nós somos 7 bilhões de pessoas, 60% delas morando na zona costeira. Por isso é preciso pensar localmente e agir globalmente. Essa é a grande máxima do ambientalismo. Pense localmente, haja globalmente. Quem sabe a futura geração que vier aqui vai encontrar menos lixo do que nós. Você já andou em Areião? Então você sabe a dificuldade mesmo quando o plano é reto. Agora, olha só o que nós vamos ter que encarar. Cada roubada que a gente passa em razão de você, caríssima telespectadora, e de você, caríssimo telespectador, é de arrasar. Valha-me Deus, subir isso aqui não é bolinho, não. Em compensação, a vista que eu estou vendo já me diz que valeu o esforço. Bom, Adriano, você fez questão de trazer a gente aqui, nesse lugar de difícil acesso, mas você tinha um objetivo importante. Eu queria que você explicasse por quê, hein? Bom, primeiro, João, eu acho que aqui, dentre todos os lugares da unidade, eu acho que a paisagem que a gente tem aqui nesse lugar é realmente uma das paisagens mais impressionantes, né, do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. E segundo, porque muita gente, quando ouve falar do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, imagina que o Parque Nacional ele é composto só de dunas, né? Então eu gostaria de lembrar para todo mundo que está assistindo a gente aqui que nós temos 155 mil hectares de Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Desses 155 mil, 90 mil hectares são compostos de dunas, né, que a gente pode ver boa parte aqui, e 65 mil hectares são compostos de restinga, né? É a vegetação que segura a duna em direção ao continente. Na restinga aqui do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, de acordo com o plano de manejo, foram identificadas 133 espécies de vegetação de restinga. Comparado isso com o número de espécies que existem em outras restingas no litoral brasileiro, né, a gente tem um número significativo de espécies. E outra coisa que você estava falando também é que, apesar das dificuldades de sempre, do ICMBio tem dificuldades de verba, não há unidade de conservação que tenha a equipe ideal, é sempre uma equipe pequena e tudo. Vocês mesmos, são quantas pessoas para tomar conta? Nós estamos hoje com 3 fiscais aqui para tomar conta. O que é pouco, né, Adriano, para uma área desse tamanho, né? Em relação ao que o plano de manejo estabelece como ideal, a gente está um número um pouco ainda defasado. Agora, você estava dizendo que mesmo assim, e é um lugar muito visitado, a gente cansa de ver turista, em todo lugar que a gente vai tem turista passeando de um lado para o outro, mas existe um respeito, né? Você chamou a nossa atenção agora há pouco para um aspecto das dunas, eu gostaria que você repetisse isso. A gente percebe aqui que nessa imensidão a gente não encontra ninguém aqui
passeando de motos e quadriciclos, porque é uma prática que a gente vem combatendo já há quase 6 anos, tanto para proteger a beleza cênica, né, do parque, para você não ter aquela imagem de bagunça, como também para proteger a vida, que é muito frágil. Apesar de você ter um ambiente aparentemente hostil à vida, os Lençóis Maranhenses abrigam uma quantidade de seres extremamente frágeis. Por exemplo, nas lagoas dos Lençóis Maranhenses existe uma espécie de alga que consta no livro vermelho das espécies ameaçadas de extinção, né? A gente chama de esponja dos lençóis, e no próprio livro vermelho identifica que a principal ameaça a essa esponja é o tráfego de veículos automotores nas dunas. A dimensão das dunas dos Lençóis Maranhenses a gente não tem como muito explicar por que aqui se formou uma duna desse tamanho. A gente consegue só entender qual é o processo de formação dessas dunas no litoral. E essa cor peculiar também, extremamente branca? Essa cor peculiar se deve à formação quartzosa das dunas. O quartzo é um cristal e ele, carregado pelo rio Parnaíba ao longo de milhares de anos, encosta na costa dos Lençóis Maranhenses e dá essa coloração esbranquiçada, quase parecendo que uma neve, né? Há peixes ou outras formas de vida dentro das lagoas? E como que isso pode acontecer? Existem 13 espécies de peixes já identificadas nas lagoas. 13 espécies de peixes, né? A forma com que ela acontece, João, ainda é um grande mistério, né? Existem 2 grandes teorias, né? Uma diz que é capaz que as ovas de peixe fiquem incubadas na parte úmida do solo durante o verão, e durante o inverno, com a chegada das chuvas, os peixes apareçam. E outra teoria diz que as aves ou animais, através das fezes, levam de uma lagoa para outra essas ovas desses peixes. O Parque Nacional dos Lençóis não escapou de um problema comum a quase todos os parques, né? Quando a área foi decretada parque, as pessoas que moravam aí não foram indenizadas, né? Sim. E quantas pessoas então você tem dentro do parque hoje? De acordo com o censo 2010, né, nós identificamos então 5.500 pessoas morando hoje dentro dos limites do parque nos 3 municípios, Santo Amaro, Barreirinhas e Primeira Cruz, divididas em 42 povoados diferentes, inseridos na unidade. Então, qual a relação que esse pessoal que mora no parque tem com vocês, gestores? Estão numa situação de espera, né, para que a gente possa solucionar o problema da situação fundiária do parque. A gente teve um histórico de relação conflituosa, né, em razão de algumas multas com moradores que praticavam, por exemplo, uma roça sem autorização, ou então faziam uma construção sem conversar com a administração do parque. Então, com a formação do Conselho Consultivo, que aconteceu 2 anos atrás, nós temos cada vez mais procurado as comunidades para discutir quais são as atividades que eles podem fazer, quais são as atividades que eles não podem fazer. Então a relação que a gente está criando hoje com os moradores é uma relação de compartilhamento de informações e de colaboração na gestão da própria unidade. Teve uma pesquisa, João, muito interessante que eu achei. Eles faziam uma pergunta que era a seguinte: você se sente prejudicado pela gestão do Parque Nacional? 75% das pessoas responderam que sim. Mas quando elas eram perguntadas se elas queriam que não fosse mais parque, se elas achavam que seria bom então que não fosse mais parque, 90% responderam que não, que elas queriam que continuasse parque, porque elas, apesar de se sentirem prejudicadas, elas reconhecem, né, que o ambiente do Parque Nacional é um ambiente muito mais protegido do que outros ambientes que a gente vê aqui no Maranhão e mesmo no Brasil. Então, essa aparente contradição dela se sentir prejudicada e mesmo assim perceber que a existência de uma fiscalização, a existência de uma preservação é importante para elas, tem feito com que a gente consiga trabalhar em conjunto com as populações para chegar juntos numa solução que seja melhor para todos e principalmente para as futuras gerações. Barreirinhas é uma das portas de entrada para o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. A outra cidade com a mesma característica é Santo Amaro, que fica no outro extremo do parque. Mas aqui Barreirinhas tem 55 mil habitantes. Se 35 mil moram na área rural praticando agricultura de baixo impacto, pequenas criações, pequenas plantações, é evidente que o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses está aos poucos transformando Barreirinhas numa cidade de turismo. Sabe por que isso aqui está tudo vazio agora? Porque as pessoas estão aí visitando, seja a beleza do Rio Preguiças, a esplêndida mata ciliar que cerca esse rio,
ou as dunas, ou as restingas, ou as muitas atrações, isso aqui à noite acaba se tornando outra atração, porque as pessoas voltam e aí rola paquera, rola confraternização, são turistas do mundo inteiro, japoneses, muitos franceses, portanto, logo, logo eu tenho certeza que o turismo vai fazer parte importante da economia de Barreirinhas. Vale a pena vir aqui. Não é tão longe de São Luís, nós estamos a cerca de 250 quilômetros, a estrada é boa e há dezenas de pousadas para todo tipo de gosto e de bolso. Aproveite, Barreirinhas! Chegou agora a vez da gente mostrar um pouco da área aquática do parque. Mesmo que seja da área do amortecimento, ela faz parte do parque. Então nós vamos embarcar na lanchinha do pessoal do ICMBio e vamos descer o Rio Preguiças, porque ele é fonte de problemas. E já já você vai saber por quê. Então nós saímos de Barreirinhas e logo depois tinha um povoado, não é isso? Isso, povoado São Domingos a gente passou. E depois a gente viu um tipo de, durante algum tempo, uma mata ciliar, todo o tempo aliás a mata ciliar muito bonita, muito alta, muito pujante, mas no início tinha umas palmeiras grandes que gostam muito d'água. Qual é aquela palmeira mesmo? A palmeira Buriti. Na verdade nós vimos duas palmeiras, né? A gente viu o Buriti e vimos também a Jussara. Então é um dos símbolos da região, vocês viram que é um cenário muito bonito e muito comum aqui no Rio Preguiças. E aos poucos a fisionomia dessa mata vai mudando, de repente começa a entrar uma mistura de mangue com aquela mata alta, depois acaba ficando só mangue, né? Isso, a partir do momento que começa a ter mais influência da maré no Rio Preguiças, né, e a água vai se tornando mais salgada, o Buriti e a Jussara já não se dão tão bem nesse ambiente. Então a gente começa a ter mais a incidência do mangue e o Buriti e a Jussara começam a desaparecer. Nesse trecho que a gente está aqui agora do rio, a gente tem aqui do lado direito do rio, da margem do rio, a área de proteção ambiental da Foz do Rio Preguiças, que é uma área estadual do governo do estado. Ela tem também a formação de um campo de dunas, que é conhecido como os pequenos lençóis maranhenses. As dunas não são tão quartzolíticas quanto a do parque, são dunas que têm uma coloração mais amarelada, mas também é uma unidade de conservação importante, porque abriga também espécies sensíveis, alguns inclusive que ocorrem no parque também. E ela faz parte também, em certos trechos, da zona de amortecimento do parque, quando está chegando mais na Foz. O Rio Preguiça ele funciona muito também como uma estrada, né? Então, para os ribeirinhos, ele é uma estrada. Então, acaba que esse fluxo de pessoas, de movimento de embarcações, se configura um problema. Por exemplo, muitas embarcações que praticam a pesca irregular na zona costeira do parque, às vezes se refugiam, se abrigam dentro do Rio Preguiças para passar a noite numa área calma. Quer dizer, o objetivo dessa saída de vocês foi uma fiscalização, não é verdade? Isso, aqui a gente chama de Poção, né? O Poção é uma região de abrigo já dentro do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Então ontem a gente esteve lá na praia, próximo aqui de onde a gente está, dá até para ver ali as dunas ali onde a gente passou ontem de carro, para fotografar as embarcações praticando o arrasto de camarão. E muitas vezes essas embarcações buscam abrigo no final do dia aqui no Poção. Agora eles não estão aqui, mas é uma região que a gente sempre mantém presença para evitar a permanência desse tipo de embarcação. E agora nós vamos partir para o plano B, dar uma blitz em cima da pesca irregular. E pasmem vocês, é raríssimo a gente ver uma unidade de conservação federal com barcos capazes de cumprir as missões para os quais são designados. E, no entanto, aqui no Parna dos Lençóis tem pelo menos um. É pouco, mas tem um barco. Daqui a pouquinho ele está aqui, você vai embarcar conosco, nós vamos descer o Rio Preguiça, sair para fora do mar e conhecer a parte marítima do Parna dos Lençóis. Considerando pelo menos equipamentos, vocês estão razoavelmente bem equipados, não? Sim, de equipamentos a gente está razoavelmente bem equipado para o município de Barreirinhas. Certo. Se você for considerar os outros dois municípios, a gente ainda precisaria de equipamentos específicos para cada um deles, né? Porque vocês viram que é difícil a gente chegar nesses municípios partindo sempre aqui de Barreirinhas. Então o ideal seria que tivesse uma frota para cada um dos municípios. Existe uma dificuldade logística para fazer a fiscalização na costa do parque. Tanto pela condição do mar, que vocês viram ontem, é um mar bem agitado, uma barra bem rasa, bem perigosa de ser atravessada, como também da gente levar o barco daqui de Barreirinhas até a praia, num trajeto que dura em torno de aproximadamente
40 a 45 minutos. Então é um tempo suficiente para muitas pessoas avistarem nosso barco e passarem por rádio a informação de que a gente está chegando na praia. O que a gente tem feito então? Buscado outras formas de combater as irregularidades na costa do parque com o uso de tecnologias. Quando a gente foi fotografar lá no primeiro dia de trabalho nosso, nós fotografamos 2 barcos, os 2 sem identificação. E só essa autuação, mesmo sem a gente ir para a praia, já acabou afastando muitos pescadores. A grande sacada da fiscalização é a constância. A gente tem que sempre estar fiscalizando, não pode fiscalizar um mês e outro mês não fiscalizar. Quando a gente consegue chegar no mar de ontem e ver que não tem ninguém, a gente ganhou. Por quê? Para nós é bom quando não tem ninguém pescando. É bom quando eu chego na praia para fotografar e não tem ninguém para eu fotografar. Então até naquele ditado, um dia da caça, outro do caçador. Para nós que somos do meio ambiente, a gente prefere que sempre seja o dia da caça. Como você vê o continente brasileiro, dependendo das cifras aí que você vê, tem de 15 até às vezes 17 falam por cento protegido, tudo, e no mar e na zona costeira, um ecossistema tão importante, uma beleza cênica tão fora de série que a gente tem, só 1,5 protegido. Como você vê isso? Eu vejo que ainda a gente está caminhando, começando a caminhada na questão de proteção dos recursos pesqueiros e da costa brasileira, mas acima disso, João, acima da quantidade de áreas protegidas que a gente tem que buscar hoje no estado brasileiro, é mais a comunicação entre todos aqueles setores envolvidos na proteção dos recursos. Então a gente não precisa ter uma área protegida para que as pessoas possam pescar sem agredir os recursos naturais. Então o Ministério da Pesca, o Ministério do Meio Ambiente, Capitania dos Portos, colônias de pescadores, todos esses setores eles têm que se unir e conversar mais para que a gente possa, mesmo sem as áreas protegidas, exercer a pesca, exercer as atividades marinhas sem causar prejuízo ao meio ambiente. É possível fazer, não precisa de área protegida para isso. Bom, infelizmente chegamos ao final de mais um episódio da série Mar Sem Fim. Que fique como um aperitivo, porque é muito difícil em poucos minutos mostrar a beleza extraordinária, o exotismo fantástico da paisagem do Parna dos Lençóis. E eu saio daqui pelo menos feliz, porque para variar, considero uma equipe muito pequena para tomar conta de 150 mil hectares, são apenas 3 pessoas, é praticamente ridículo. O plano de manejo do pessoal prevê 84, oxalá esses 84 funcionários cheguem logo. Eles pelo menos têm um barco decente e dá para sair lá fora e fazer um mínimo de fiscalização. Mas o que mais me agradou aqui é ver que o parque, de uma forma geral, está muito bem cuidado, apesar de apenas 3 pessoas. A gente não vê grandes agressões e o que mais se vê aqui é entusiasmo. Entusiasmo e garra e amor dos gestores pelo que eles estão fazendo. E quando isso acontece, o resultado é sempre positivo. Semana que vem tem mais, ainda no Maranhão. Espero você, até lá!